Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura e análise desse livro, Estratégias para a Sobrevivência, de James Thompson, publicado pela editora Vida Cristã. Estamos aí passando, por uma transição, por tempos difíceis aí, que promete vir ano que vem, que é depois da manhã. E temos que estar traçando aí estratégias para a sobrevivência. Temos que estar alicerçado aí no Senhor para passar, um ano difícil aí que vai vir pela frente aí, Não importa o que vai acontecer, Tem rumores aí de muitas coisas, Aqui dentro do Brasil para acontecer nesses próximos dias e que vai influenciar o nosso próximo ano. E que nós temos que estar alicerçado aí no Senhor e vamos aí juntos traçar, essas estratégias para a sobrevivência. Também o mundo, tá com guerra, muita coisa acontecendo também. E não só, no mundo, no Brasil, mas dentro, da própria igreja, dentro da família, nos relacionamentos, O inimigo está batendo forte aí e a gente tem que estar firmes no Senhor aí para suportar tudo isso, não é mesmo? Então vamos junto aí ler Estratégias para a Sobrevivência, James Thompson, um plano para a sobrevivência da igreja baseado no livro de Hebreus, publicado pela editora Cristã. Já peço aí para que, se possível, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas aí e trace também junto conosco aí as estratégias para a sobrevivência. Estamos no capítulo 8, que hoje vai falar não deixando fugir o prêmio, Abre aspas. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. 3 pontinhos, fecha aspa. Hebreus 8:1 até Hebreus 10:39. E diz assim o livro: Quando uma igreja mostra sinais de intolerância, ela precisa de palavras claras de exortação, palavras claras de autoridade e uma esperança de sua obrigação de continuar aquilo que já começou. Não devemos surpreender-nos por encontrar exigências urgentes em Hebreus 10, 19 a 39. Abre aspas. Aproximemo-nos, guardemo-nos firme, sem vacilar, consideramo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não abandonemos a nossa própria congregação. Fecha aspas. Não é um texto literário desses 20, versículo aí, Hebreus 10, de 19 a 39, mas o autor tirou diversas frases aqui, dessa parte aqui, O sermão deve fazer com que nos defrontemos com as nossas falhas e nos lembrar do dever a ser cumprido. As exigências do autor nos versículos 22, 23, 25 e 35 são feitas a pessoas que, abre aspas, têm necessidade de perseverança, fecha aspas. Hebreus 10, 36. Elas estão em perigo de, entre aspas, retroceder. Hebreus 10, 39. Uma igreja apática precisa ouvir outras coisas além das boas notícias da obra de Deus. Ela tem necessidade de conhecer quais são as exigências divinas para, entre aspas, guardar firme. Hebreus 10, 23.
para as boas obras e para a participação na vida da igreja. Esta não é a primeira seção de Hebreus que nos chama à responsabilidade. Já vimos outras palavras de apelo em Hebreus 2, de 1 a 4, 3, 6 e 14, 5, 11 até 6, 9. Este livro que trata da restauração acusa, Hebreus 5, 10 a 14, adverte, Hebreus 2, de 1 a 4, e suplica, Hebreus 6, 11, aos leitores que mantenham seu compromisso. Um dos modos característicos do autor dirigir-se a seus leitores é com as palavras, Vamos, Hebreus 4, 1, 14, 16, Hebreus 6, 1, Hebreus 12, 28, Hebreus 13, 13. Deixa eu ver aqui. A Bíblia em português usa o verbo na primeira pessoa do plural nesses casos. Abre aspas. Temamos, conservemos, acheguemo-nos, etc. Está lá no N.T. Fecha parênteses. Uma igreja indolente precisa ser confrontada com sua responsabilidade. As palavras de apelo não são, porém, suficientes. A igreja não pode sobreviver apenas de exigências, pois estas nada significa se não compreendermos que possuímos um dom que merece ser preservado. Assim sendo, a exortação deve vir sempre acompanhada de lembretes daquilo que foi dado à igreja. Este padrão se evidencia em Hebreus, especialmente em Hebreus 10, 19 a 39. O encorajamento sempre segue as grandes declarações sobre Jesus Cristo. A exortação em Hebreus 2, de 1 a 4, acha-se então baseada na afirmação do capítulo 1. A de 4,16 se apoia no dom de Deus mencionado em Hebreus 4, 14 e 15. Da mesma forma, a exortação em Hebreus 10, de 19 a 39, vem no final de uma seção principal de Hebreus que começa no capítulo 5. O apelo é feito com base no fato de Jesus ser o nosso grande sumo sacerdote. A fé cuja raiz não se acha firmemente plantadas em Deus não merece ser preservada. O autor dá início, então, às suas exigências em Hebreus 10, 22. Mas antes resume, abre aspas, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, fecha aspas, Hebreus 10, 19. Abrangendo assim o que foi dito em Hebreus 8, 1 até Hebreus 10, 18. As referências ao santuário, ao sangue de Jesus e ao, abre aspas, grande sacerdote sobre a casa de Deus, fecha aspas, nos faz retroceder a esses capítulos. Nem as grandes afirmações, nem as exigências podem suster-se por si sós. A exigência é baseada na grande obra de Jesus Cristo. O que nós, entre aspas, temos em Hebreus 10, 19 é a motivação para agir. Podemos notar os lembretes regulares do autor daquilo que, entre aspas, temos em Jesus Cristo. Hebreus 4, 14, 15, 6, 9, 8, 1, 10, 34, 13, 10. Isto é, temos em Jesus algo bom demais para ser abandonado. Subtítulo agora, bom demais para ser abandonado. O que irá motivar-nos a permanecer fiéis na vida da igreja? Hebreus 10, 19 a 21 menciona vários itens demasiado importantes para serem jogados fora. Temos, por exemplo, o fato de nossa
abre aspas, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Fecha aspas, Hebreus 10, 19. Este lembrete refere-se a Hebreus 8, de 1 a 6, onde aprendemos que a obra de Cristo como sumo sacerdote foi feita no, abre aspas, verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Fecha aspas, Hebreus 8, 2. Os sumos sacerdotes do Velho Testamento entravam no tabernáculo a cada ano para desempenhar-se de suas obrigações, conforme Levítico 16. Mas o seu trabalho era executado num santuário terreno. Hebreus 8:5 diz que o antigo santuário não passa de, entre aspas, figura e sombra do verdadeiro. Como resultado, ele era inadequado, fato este que o Velho Testamento reconheceu. Hebreus 8, 7. Muitos intérpretes acreditam que o ponto principal em Hebreus é a declaração de Hebreus 8:1. O autor afirma, abre aspas, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Fecha aspas. O Senhor a quem adoramos não é limitado pelo espaço e tempo. Outros líderes são finitos e temporários, mas o cristão está firmado em terra sólida, sabendo que o seu Senhor não é apenas alguém que viveu no passado. A obra do Senhor não pode ser detida. Ele foi exaltado à destra de Deus, no, entre aspas, verdadeiro tabernáculo. Quando falamos de Jesus como aquele que foi exaltado à destra de Deus, reconhecemos que ninguém mais tem uma posição como a sua. Mais vezes do que qualquer outro escritor no Novo Testamento, o autor afirma que Jesus acha-se sentado à direita de Deus. Hebreus 1, 3 e 13, 8, 1, 10, 12. Existe uma razão prática para esta insistência. Os leitores cansados estavam em dúvida se a sua peregrinação cristã valia a pena, pois não havia um alvo à vista. O autor enfatiza então que Jesus abriu o caminho e mostrou o alvo. Jesus foi antes descrito como o, entre aspas, pioneiro. Entre parênteses, autor. Hebreus 2:10 e, entre aspas, precursor, Hebreus 6:20, que abre a trilha em direção ao alvo. Em Hebreus 10:19, o escritor diz, abre aspas, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, fecha aspas. Jesus não é, pois, o primeiro a apresentar-se diante de Deus no santuário. Segundo Hebreus 10:19, nós podemos agora acompanhá-lo. As boas notícias, de acordo com Hebreus, significam que Jesus fez por nós aquilo que nós nem qualquer outra pessoa poderia ter feito. Ele nos deu acesso a Deus. Nas palavras de Hebreus 10:19, ele nos deu, entre aspas, intrepidez para entrar. A palavra intrepidez ou confiança em outras versões, em Hebreus 4:16, Hebreus 10:35, não descreve um sentimento subjetivo. Trata-se de uma palavra de autoridade ou direito de aproximação de alguém que ocupa uma posição superior. Nosso, entre aspas, direito de aproximar-nos de Deus não existia antes da obra de Cristo, mas ele, entre aspas, abriu para nós o, entre aspas, novo e vivo caminho. A ilustração sugere uma anticâmara para o santuário que estava fechado, mas foi agora aberto. Entre aspas, aberto, em grego egikainizo, era um termo geralmente usado para a dedicação de uma nova estrada ou edifício.
O caminho para Deus foi aberto através da morte de Cristo. Sem ele, não teríamos o direito de apresentar-nos diante de Deus. Outro subtítulo, o grande sacrifício, Hebreus 8, de 8 até Hebreus 10, 18. Hebreus 10, 19 mostra que não poderíamos ter feito sozinho aquilo que Cristo fez a nosso favor. Nosso acesso a Deus veio, abre aspas, pelo sangue de Jesus, fecha aspas, Hebreus 10, 19. E, abre aspas, pela sua carne, fecha aspas, Hebreus 10, 20. Isto se refere à ênfase anterior sobre o sacrifício mencionado em Hebreus. Em Hebreus 8, de 8 a 13, por exemplo, o autor comparou as duas alianças e disse que, na nova aliança, Deus não irá lembrar-se dos, entre aspas, seus pecados. Nunca mais. Hebreus 8, 12. A aliança de Jesus Cristo, muito superior às outras, nos liberta de nossos pecados. O capítulo 9 contém um relato detalhado dos sacrifícios da velha aliança. Na primeira, os sacrifícios eram oferecidos anualmente pelos pecados do povo. O sumo sacerdote tomava o sangue de touro e bodes, Hebreus 9, 7 e 11 e 13, e fazia uma oferta, abre aspas, por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo, fecha aspas, Hebreus 9, 7. Não havia remissão de pecados sem derramamento de sangue, Hebreus 9, 22. Mas esses sacerdotes e seus sacrifícios não eram realmente adequados, Hebreus 7, 11. Eles não serviam para purificar a consciência, Hebreus 9, 14 e 10, 1. Sua repetição também sugere sua ineficácia, Hebreus 10, de 1 a 4. Eles só serviam para lembrar o povo dos seus pecados, Hebreus 1, 3. Deus não se agrada de sacrifícios e ofertas queimadas, Hebreus 10, 8. Nenhuma atividade humana poderia conceder libertação dos pecados. Com isso como base, ficamos surpresos com a obra de Cristo. Em lugar de oferecer um sacrifício ineficaz, ele ofereceu seu próprio sangue. Hebreus 9, 11 a 14. Sua vida e morte não precisaram ser repetidas, diferenciando-se, assim, dos antigos sacrifícios. Hebreus 10, de 1 a 4, Hebreus 10, de 11 a 18. Pela sua morte, ele rendeu-se integralmente à vontade de Deus. Hebreus 10, de 8 a 10. Mediante essa obediência perfeita à vontade do Pai, Cristo fez pela humanidade o que esta não podia fazer por si mesmo. Ele mostrou uma obediência perfeita. Ao dar-se a si mesmo, tornou também possível que nós dessemos a nós mesmos. Os cristãos em perigo de, entre aspas, retroceder, Hebreus 10, 39, têm necessidade de tomar conhecimento do que foi feito a seu favor. Isso poderia motivá-los a perseverar. Em Hebreus, o conhecimento de que Cristo realizou a obra perfeita de um sumo sacerdote, Hebreus 8, 1 até Hebreus 10, 21, fornece a base para a exortação, abre aspas, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura, fecha aspas, Hebreus 10, 22. Nós nos, abre aspas, aproximemos, fecha aspas, porque Cristo abriu o caminho, Hebreus 10, 19, Hebreus 6, 20. Nossa consciência não foi purificada pelas nossas boas obras, mas pela sua obediência perfeita. Fomos purificados porque no batismo sua obra purificadora nos foi oferecida. É como se nos dissessem, abre aspas, Cristo deu um novo começo e abriu o caminho. A obrigação
de aproximar-se é sua, fecha aspas. O sacrifício dele pôs à nossa disposição a, entre aspas, plena certeza de fé, fecha aspas, na medida em que a possuímos. Hebreus 10, 22. Muitos de nós achamos difíceis de compreender a ideia de sacrifício, por não ter visto ainda um sacrifício animal. Ficamos imaginando se Hebreus 8 até 10 comunica alguma coisa aos leitores modernos que enfrentam problemas de uma era diferente. Embora o argumento possa parecer-nos estranho, devemos ouvir a mensagem de que Cristo livrou-nos do peso de uma consciência má. Hebreus 10, 22. Mas, em nossa sociedade circular, conhecemos o problema de uma consciência pesada. Thomas Harris, autor do livro Eu Estou Ok? Você está ok? Escreveu que todos sentimos quando chegamos à idade adulta, que não estamos ok. Não se trata de uma ofensa particular, estar perturbando nossa consciência. Podemos sentir apenas que não somos exatamente aquilo que deveríamos ser, como vizinhos, pais, maridos e esposas. Por acreditarmos que não estamos ok, procuramos os, abre aspas, sumos sacerdotes, fecha aspas, de nossa sociedade para curar-nos. O sumo sacerdote de hoje pode ser o terapeuta a quem pedimos compreensão e orientação. Ele pode ser um autor favorito ou alguém cuja opinião respeitamos. Como os leitores de Hebreus, sabemos o que significa ter uma, entre aspas, consciência má. Hebreus 10, 22. O Novo Testamento, especialmente o livro de Hebreus, proclama que Jesus Cristo, e não os outros sumos sacerdotes, purifica a consciência e abre o caminho para Deus. Segundo Hebreus 4,15, Cristo é aquele que se compadece e nos liberta do peso do passado. Quando vocês reconhecem que apenas Ele tem poder para purificar a consciência, pode então prosseguir. Existe uma mensagem urgente nas exortações dos versículos 23 a 25. Reconhecemos o problema de uma congregação indolente. O entusiasmo e participação ativa na vida da igreja declinaram. Mas essas demandas chamam a congregação para responder ao dom de Deus. Pelo fato de Cristo ter aberto o caminho, nós agora respondemos das seguintes maneiras. 2 pontos. Primeiro, temos a exigência de, abre aspas, guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, fecha aspas. Foi dito repetidamente a esses cristãos cansados que, entre aspas, guardem firme. Hebreus 3, 6, 14. No grego, katechó, ou, entre aspas, lançar mão, em Hebreus 6, 18. O que lhes foi dado? O que lhes foi dado? É como se o autor dissesse, abre aspas, vocês se lembram de sua confissão original no batismo e as boas novas que aceitaram, precisam manter agora o que lhe foi dado. De fato, em vista de Deus ser, entre aspas, fiel, pistos, no grego, confiável, vocês têm agora um bem ao qual devem apegar-se sem vacilar, fecha aspas. Se Deus é confiável, nós também devemos ser dignos de confiança ou, entre aspas, firmes, sem vacilações. O fato de termos recebido um bem precioso também nos leva a, abre aspas, considerar uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras, fecha aspas, Hebreus 10, 24. Por causa de Cristo, procuramos manter nosso entusiasmo
entusiasmo pela comunidade de cristãos. Temos a responsabilidade de estimular outros à ação. A palavra, entre aspas, estimular, na, entre aspas, Revised Standard versão da Bíblia inglesa, traduz paroxismos em grego, da qual tiramos o nosso termo paradoxo. Paroxismo. Ela sugere nossa responsabilidade em provocar ou, entre aspas, estimular a comunidade. Num sentido muito real, o entusiasmo da igreja depende de sermos agentes para incitar outros. A renovação da igreja não pode realizar-se sem pessoas motivadas pelo dom divino de, entre aspas, incentivar outros. Grande parte do estímulo tem lugar quando nos reunimos para adorar. Hebreus 10, 25. Um dos sinais de declínio da comunidade para a qual Hebreus foi escrito foi, sem dúvida, a pequena frequência aos cultos de adoração. Alguns talvez tivessem o hábito de negligenciar a Assembleia por falta de interesse. Mas igreja alguma pode renovar o seu entusiasmo sem levar a sério a adoração pública. Essas reuniões dão ensejo ao estímulo mútuo. Devemos preocupar-nos quanto à vitalidade de qualquer congregação que considera a adoração pública como coisa superficial. A religião não pode ser reduzida à repetição mecânica de certas atividades. Os cristãos fazem boas obras fora dessas assembleias, mas não podem negar que a saúde e vitalidade da igreja se acham refletidas na atividade coletiva com relação à frequência à igreja. É então que estimulamos e encorajamos uns aos outros. Subtítulo: Caindo nas mãos do Deus vivo. A indolência de uma comunidade indica que tomamos por certo o grande dom de Deus em Jesus Cristo. As palavras que descrevem o dom de Deus começam a perder seu significado para nós quando se tornam tão familiares que passam a soar como uma velha canção. Lemos então, sem entusiasmo que, abre aspas, participamos de uma vocação celestial, fecha aspas, Hebreus 3:1. Ou que, abre aspas, temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, fecha aspas, Hebreus 10:19. Tomamos esses dons como certos e eles passam a entediar-nos. Como fez um grande escritor alemão, podemos apenas dizer, abre aspas, Deus me perdoará, esse é o negócio dele, fecha aspas. Pelo fato dos cristãos facilmente tomarem essas palavras da graça de Deus como certas, existe lugar para uma advertência. Hebreus nos conta as boas notícias do sacrifício de Jesus e também nos adverte que não podemos brincar com Deus. O autor pergunta, abre aspas, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Fecha aspas, Hebreus 2:3. O autor adverte de novo a seus leitores em Hebreus 10:26-31, a fim de fazê-los desistir da apostasia. Esta passagem é uma das 3 pesadas advertências na carta sobre a possibilidade de arrependimento por parte daqueles que cometem apostasia. Hebreus 6, de 4-6 e 12, de 16-17. Essas palavras estão, sem dúvida, entre as mais difíceis de Hebreus. Os intérpretes discordam quanto à mesma. Mas, embora haja diferença entre os estudiosos sobre o plano significado
o pleno significado das palavras, isso, porém, é certo. Somos avisados de que não podemos brincar com Deus. Abre aspas. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, fecha aspas. Ou, como o autor diz mais tarde, abre aspas, o nosso Deus é fogo consumidor, fecha aspas. Hebreus 12, 29. Não podemos afastar-nos supondo que, abre aspas, Deus irá perdoar, pois esse é o seu negócio, fecha aspas. Jesus Cristo só foi crucificado uma vez. Na nossa conversão, recebemos os benefícios de seu sacrifício. Se nos afastarmos deliberadamente, abre aspas, já não resta sacrifício, fecha aspas. Hebreus 10, 26. Qual a razão dessas palavras severas? O autor sabe o que significa, entre aspas, afastar-se? Ele nos falou sobre os dons preciosos de Cristo, dons que consistem de uma nova vida e esperança. Lançar tudo isso fora seria, abre aspas, crucificar novamente o Filho de Deus, fecha aspas, Hebreus 6,6. Em Hebreus 10, 29, o autor usa linguagem igualmente forte. Uma apostasia voluntária representa um insulto, uma profanação daquilo que é santo. Seria, abre aspas, calçar aos pés, fecha aspas. Em grego, katapateu, o filho de Deus e profanar o seu sangue. Quando reconhecemos a grandiosidade do sacrifício de Cristo, Hebreus 7, 1 até 10, 18, compreendemos por que a forte advertência aparece em Hebreus 10, 26 a 31. A apostasia é um insulto a tudo o que Deus fez por nós. Devemos reconhecer que essas palavras não foram dirigidas a indivíduos que já haviam deixado a fé. O autor não levanta o problema de pessoas que queiram voltar a Deus depois da sua apostasia. A palavra tinha como propósito advertir aqueles que estavam considerando a apostasia. Esses indivíduos foram lembrados de que Deus é um Deus de juízo e graça. Somos também tentados a afastar-nos quando ouvimos uma mensagem velha e gasta. Assim sendo, a igreja não precisa ouvir apenas as boas novas do sacrifício de Cristo, mas há também lugar para palavras de julgamento e um lembrete de que a apostasia é o insulto supremo à bondade de Deus. Subtítulo: Olhando para frente, Hebreus 10, 32 a 39. Caso Hebreus seja um sermão modelo, notamos que a pregação contém tanto as boas novas da graça de Deus como a palavra de julgamento. Mas, antes do autor concluir sua exortação, vamos estudar ainda um outro aspecto em Hebreus 10, 32 a 39. Abre aspas. Tendes necessidades de perseverança, fecha aspas. Diz ele à sua comunidade cansada, Hebreus 10, 36. Abre aspas. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, fecha aspas, Hebreus 10, 35. Abre aspas. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, fecha aspas, Hebreus 10, 39. O autor tinha apelado antes para essa comunidade vacilante, lembrando a ela a grandiosidade do dom de Deus. Hebreus 10, 19 e 20. E a realidade de seu juízo. Hebreus 10, 26 a 31. Em Hebreus 10, 32 a 39, ele faz um outro apelo. O que pode impedir a igreja de lançar fora sua preciosa possessão? Em Hebreus 10, 32 a 39, o autor relembra sua audiência da promessa de Deus que tornará a peregrinação valiosa, proveitosa.
Abre aspas, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que tem grande galardão, fecha aspas, Hebreus 10, 35. Abre aspas, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, fecha aspas, Hebreus 10, 36. O autor chega a encorajar seus leitores a perseverar, lembrando aquilo que já suportaram. Nos primeiros dias, aqueles cristãos haviam, abre aspas, sustentado grande luta e sofrimento, fecha aspas, Hebreus 10, 32. Alguns foram feitos prisioneiros, abusados e roubados de seus bens. Hebreus 10, 32 e 33. Mas eles suportaram tudo isso por saberem que tinha uma possessão diferente, que duraria para sempre. Hebreus 10, 34. O bem que os capacitava a perseverar era aquele que ninguém poderia tirar-lhes. Não é acidental que um livro dirigido a cristãos esgotados contenha um bom número de referências à promessa ou recompensa de Deus. O cristão acha-se na mesma situação de Moisés, que também suportou sofrimentos por antecipar uma recompensa. Hebreus 11, 26. A fé sempre envolve uma confiança na recompensa divina. Hebreus 11, 6. O cristão imita outros que viveram pela fé por crerem na promessa do Senhor. Hebreus 6, 20. Em nossos momentos de tédio, em relação a uma história que já ouvimos antes, precisamos lembrar-nos de dias melhores. É preciso recordar a esperança que nos ajudou a vencer obstáculos e suportar, seja abuso ou sofrimento. Perseveramos no passado porque sabíamos não estar lutando por uma causa perdida. Mesmo quando ficamos momentaneamente cansados de nossas responsabilidades e não prevemos vitórias imediatas, a esperança nos ajuda a sobreviver. Esta importante seção de Hebreus 8, 1 a 10, 39, pode parecer a princípio difícil de entender para o leitor moderno. Suas referências a velhos costumes podem parecer sem significado para nós que lutamos com a tarefa de sermos cristãos. Mas, se notamos a exortação no final, Hebreus 10, 19 a 39, reconhecemos que o autor apela a seus leitores a fim de que permaneçam fiéis, descrevendo a grandiosidade do que foi feito a favor deles pelo sacrifício de Cristo. O cristão não é só sustentado por este grande sacrifício, ele também vive com o reconhecimento da tragédia de, entre aspas, calçar aos pés este dom. Ele sabe que esta dádiva é apenas o início das promessas de Deus. O cristão tem um bem precioso demais para lançar fora. E você? Tem um bem precioso demais para lançar fora, desistir, de desanimar, né? Então, essa é uma das estratégias para a sobrevivência, né? Tempos difíceis estamos passando e vamos passar ainda mais. Temos que estar alicerçado, né, no Senhor, que deu a vida dele por nós. E hoje a gente pode, né, entrar no Santo dos Santos, né, como diz aí, né? Ter livre acesso ao Pai, não é verdade? Se você está gostando da leitura e análise desse livro, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com os seus familiares, seus amigos, suas redes sociais, peçam para eles se inscrever no canal e acionar o sininho aí para a hora que eu fizer o próximo vídeo, todos vocês serem avisados, tá bem? Se ficou alguma dúvida, né, do que eu li aqui e falei,
Escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bom? Fico muito feliz que você tenha investido esse tempo, né, em aprender na palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também está muito contente que você está aí crescendo cada vez mais, né, na palavra dele. Mesmo, igual essa plantinha aqui, né, mesmo num terreno, né, árido, né, temos que sobreviver aí, né, traçar estratégias aí para sobreviver nesse mundo mal aí, né? Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?